empreender no digital virou uma realidade para mim. Meu nome é Luciana Cuesta, você está no Produtivamente, seja muito bem-vinda ao meu canal. No primeiro vídeo do canal, eu achei que nada melhor do que eu contar um pouco da minha história, um pouco da minha realidade, para que vocês me possam conhecer um pouquinho mais. Eu tenho 37 anos, sou casada, temos 3 filhos e vivemos atualmente na Espanha. Eu dentro aqui nesse mundo do digital, eu já levo dentro dele mais ou menos desde 2020. Só que uma coisa mudou de 2020 para esse ano, a mentalidade. Eu quando comecei no digital em 2020, eu simplesmente fazia de qualquer maneira. Eu não tinha uma rotina, eu não sabia ser produtiva, eu não entendia que eu tinha que levar a sério como aquilo realmente fosse o meu trabalho. O digital para mim nada mais era do que um passatempo, Então eu realmente, na verdade, eu nem acreditava que aquilo podia ser possível, Era como a gente vai fazendo para ver se vai dar certo, Então realmente não deu certo. Foram várias tentativas, várias frustrações. E até que quando eu resolvi estudar desenvolvimento pessoal, foi quando tudo mudou. Quando eu comecei a entender que realmente a mudança, ela tinha que vir de dentro para fora. Quando eu comecei a entender de verdade que eu não podia ter uma rotina produtiva dentro do digital, eu não podia levar isso a sério se a minha casa era uma bagunça. Se dentro de mim estava uma bagunça. Então eu entendi que eu precisava mudar a minha mentalidade para começar a empreender no digital. Eu precisava ter uma rotina muito produtiva. Eu naquele momento, quando eu comecei, eu não trabalhava, para você ver como é que é as pessoas. Naquela época, quando eu comecei, há 3 anos atrás, eu nem trabalhava fora de casa. Eu tinha todo o tempo em que as crianças estavam no colégio, eu tinha para me dedicar ao digital. E mesmo assim, e mesmo nessa maneira, eu não fui capaz de me desenvolver, de criar constância e de fazer o que eu tinha que fazer. Porque eu não tinha uma mentalidade empreendedora. Porque eu não acreditava que aquilo realmente era possível. Porque eu não acreditava na minha capacidade. E se nós não acreditamos em nós mesmos, nós não podemos transparecer isso para ninguém. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Nós temos que fazer do digital como se nossa vida dependesse disso. E se você não acredita que você é capaz, se você não acredita no teu potencial, se você não sabe o que você tem que melhorar, se você não sabe quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes, você nunca vai vencer no digital. E isso, quando eu comecei, eu não sabia. Então, eu tinha, além de uma casa desorganizada, um relacionamento com meu marido desorganizado, e eu tinha o digital, realmente refletia quem eu era, uma pessoa desorganizada. Uma pessoa que sentava no sofá e esperava que eu ia poder ser capaz de criar um post de qualidade no Canva assistindo uma série no Netflix. Impossível. E por que eu trago isso para vocês? Porque essa mentalidade é uma coisa que a gente constrói. E eu, nesse último tempo que eu estive trabalhando com desenvolvimento pessoal, que eu estive estudando, que eu estive me desenvolvendo, que eu estive mudando, transformando, moldando a minha mentalidade para tornar a minha mentalidade uma mentalidade empreendedora, eu consegui entender que essa dor é a dor de muitas outras mulheres como eu. Muitas outras mulheres que têm o sonho de empreender no digital, independente do propósito que você tenha, independente que seja porque você vai ter mais liberdade, porque você vai poder estar mais tempo com a tua família, porque você vai conseguir, talvez, assim, comprar uma casa melhor, comprar um carro melhor, independente de qual seja o seu propósito. Se você não tem uma mentalidade empreendedora, você não vai conseguir. Porque o digital é solitário, o digital não é fácil, ele pode ser simples, mas ele não é fácil.
E se a gente não entende que a gente precisa ser constante, que a gente precisa colocar uma rotina super produtiva, que a gente precisa ter foco, a gente não vai conseguir. Eu, dentro da minha realidade, o que acontecia antes? Eu tinha 3 filhos e eu tinha 8 horas para fazer aquilo, tinha 6 horas para fazer aquilo, que era o momento que as crianças estavam no colégio. E mesmo assim eu não fazia, porque eu não tinha a mentalidade que eu tinha. Hoje, há um ano atrás, quando eu realmente, depois que eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, quando eu realmente entendi que a mudança tinha que vir de dentro para fora, quando eu entendi que eu tinha que me organizar de dentro para fora para começar a empreender no digital, foi quando tudo mudou. Eu entendi que eu precisava de um espaço dentro de casa só para isso. Eu comecei de verdade, né? Eu digo de verdade porque assim, eu comecei há 3 anos atrás, mas de verdade eu comecei em agosto do ano passado. Foi quando eu montei um mini escritório para mim no corredor da minha casa, onde nem cadeira eu tinha, eu ficava no chão, e aí foi onde eu comecei. É importante você entender que você precisa de um local para você trabalhar, que você precisa ter o seu momento de trabalho, aquilo é o seu trabalho, aquilo talvez você agora mesmo você trabalhe fora de casa, mas aquilo vai ser a sua realidade no futuro. E você precisa levar isso muito a sério, e é isso que eu não fazia. Eu não levava o digital a sério. Eu fazia literalmente nas coxas, né? Então, dentro desse vídeo, dentro desse primeiro vídeo do canal, eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão. A mentalidade, né, que você tem agora mesmo condiz com a mentalidade que você vai ter, que você quer ter no futuro? Assim, o que você faz agora condiz com o que você fala? Vocês já pararam para pensar se tudo que você fala condiz com o que você está fazendo? É muito importante a gente entender, sabe? Muita coisa mudou para mim quando eu comecei a entender que tudo que eu precisava fazer tinha que ser intencional, tinha que ter um porquê. Sabe, eu passava essas 5 horas em casa, no momento que eu não trabalhava fora, e eu dizia, vou investir no digital, vou trabalhar no digital, porque esse é o meu sonho. E quando uma amiga minha me chamava para tomar um café, eu saía correndo. Nunca que eu poderia ter sucesso no digital dessa maneira. Nunca que eu poderia crescer no digital dessa maneira. Então, chegou um momento que eu falei, não, eu preciso ser intencional nas coisas que eu faço. Eu preciso entender que eu sou a pessoa que eu sou hoje, porque a história que eu construí até agora me transformou na pessoa que eu sou. Então, se eu daqui a 5 anos quero ser outra pessoa, eu preciso construir daqui pra frente outra Luciana. Porque se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, se eu não começasse realmente a levar o digital a sério, se eu não mudasse a minha mentalidade e conseguisse construir uma rotina produtiva, conseguisse ter mais foco, ser uma pessoa mais constante, criar novas habilidades, desenvolver novas habilidades, entender quais eram os meus pontos fracos e quais eram os meus pontos fortes para poder ressaltar esses pontos fortes. Isso está tudo no desenvolvimento pessoal, isso está tudo no autoconhecimento. E muita gente quer começar no digital e nem se conhece de verdade. Nem se conhece de verdade, nem sabe no que é bom e o que não é. Nem sabe se eu não sou bom nisso, o que eu preciso fazer para melhorar? E é isso que, assim era a minha realidade antes. E a intenção de trazer esse canal realmente é poder mostrar para vocês que tá tudo bem, essa realidade existe. E pode ser a tua realidade, pode ser que não seja, mas é uma realidade de muitas mulheres, de muitos homens, de muitas pessoas que querem começar no digital. Não levar a sério. Existe um processo dentro disso
E você vai crescer, você vai evoluir durante esse processo. Você precisa ser constante, você precisa sair da sua zona de conforto. E isso vai doer. Mudou muita coisa para mim, mas realmente o que mudou mais foi a minha cabeça, a maneira de eu enxergar as coisas. Hoje em dia eu tenho uma rotina super produtiva. Eu cuido da casa, eu ainda trabalho fora, 4 horas por dia eu trabalho fora. Trabalho no digital, cuido dos meus filhos. Meu marido trabalha todo dia, sai de casa às 7h30 da manhã e chega em casa às 7h30 da noite. Então, assim, as coisas de casa, praticamente tudo está nas minhas mãos. E eu consigo buscar um tempo, eu consegui me organizar de maneira que eu pudesse transformar o digital numa realidade para mim. E isso é o que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês entendam que essa realidade também pode ser sua. No momento que você decidiu que você vai empreender no digital, eu quero que você pare e pense, de verdade, você acredita que você é capaz? De verdade, você acredita que você vai vencer? Você acredita em todo o seu potencial? Porque se você acredita, segue em frente. Agora, se você não acredita, você precisa mudar esse pensamento. Porque se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. Porque se você não acredita em você, quando você falar para outra pessoa, você não vai transparecer isso na câmera. E você tem que acreditar, você é a primeira pessoa que tem que acreditar no seu potencial. E a partir do momento que você decide empreender no digital, que você decide, que você entende, que você acredita em você, se você realmente vive isso como se isso fosse a sua profissão, como se sua vida dependesse disso, então você está pronto para trabalhar no digital. E depois você aprende a como se organizar, a como ter uma rotina mais produtiva. Porque no início eu aprendi a ter uma rotina, coisa que eu nem tinha. E hoje em dia eu sei ser produtiva, que isso existe uma diferença. Você pode dizer, mas eu tenho uma rotina. Mas se essa rotina não te leva a lugar nenhum, então realmente ela não está sendo produtiva. Então, nesse primeiro vídeo, eu quis trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, né? Um pouquinho de como eu era quando eu comecei no digital em 2020. E tudo que me transformou, toda a mentalidade que eu consegui transformar. Eu espero que vocês pensem, eu espero que vocês parem e pensem, né? Se vocês realmente são as primeiras pessoas que acreditam em vocês mesmos. Vocês têm que acreditar. Se vocês não acreditam, então nesse primeiro vídeo eu quis trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha rotina, para que vocês conseguissem entender um pouco de como funciona, né, a minha vida com o digital. E passar para vocês essa mensagem de que é possível, mas que você precisa acreditar. Principalmente, você precisa acreditar no seu potencial, acreditar que você vai conseguir. Porque se você já, partindo do princípio de que você começa uma coisa pensando que talvez isso não vai dar certo, não vai dar certo. A probabilidade de você desistir é muito grande, né? Porque quando a gente começa no digital, a gente passa por muitas provações na nossa vida. A gente tem que aprender a ser tão resiliente, a gente tem que aprender a cair e levantar muitas vezes. E o seu sucesso, ele vai chegar, ele vai ser determinado, o seu nível de sucesso, né? Conforme as vezes que você caiu e se levantou. Não existe uma vitória, né, se você antes não passa por todo esse processo. E enquanto você não entende que você precisa mudar a sua mentalidade, transformar a sua mentalidade numa mentalidade empreendedora, você levar realmente o digital em sério como se a sua vida dependesse disso, você não vai conseguir.
Então eu espero que essa mensagem possa tocar vocês de alguma maneira, né? Que vocês se perguntem se realmente vocês estão levando a sério, se vocês realmente estão fazendo tudo o possível para que isso funcione na vida de vocês. Se você está fazendo realmente todo o possível para você vencer. Eu quero que você pense se as coisas que você fala condiz com as coisas que você faz. Se você está sendo intencional nas coisas, nas decisões, a vida é feita de decisões. Vai doer de qualquer maneira, vai doer se você for para essa direção e vai doer se você for para essa direção. Agora eu quero que você pense qual a dor que você quer para você. Eu decidi a dor da evolução, a dor do sucesso, porque dói, o sucesso dói. E dói você também tá na maneira que você tá. Até dói menos, né? Foi até ontem no canal, lá no Instagram, eu falei sobre isso. Dói menos você tá aonde você está, porque você está cômodo, porque você está na sua zona de conforto. Então, dói menos estar na sua zona de conforto. Quando você sai, quando você evolui, a evolução dói. Dói porque você vai começar a gravar stories, dói porque você vai começar a fazer live e você nunca fez, porque você tem um pavor de falar na câmera. Dói, mas para você chegar lá em cima da montanha, você precisa escalar. E você precisa amar escalar, porque se você vai chegar no Everest, se você quer chegar no Everest e você não ama escalar, a possibilidade de você desistir no caminho, de você não aguentar a pressão, de você se cansar, de você terminar esgotado, é muito maior se você ama escalar. Então aprende a amar o processo, entenda, abraça isso. Entenda que isso vai fazer parte da sua realidade daqui para frente. Então, quando você muda essa mentalidade, quando você muda a maneira de você enxergar as coisas e você começa a ser intencional, você começa a ter intenção em todas as pequenas coisas que você faz, independente do digital, em relação a tudo na sua vida. Você precisa ser intencional quando você senta para brincar com seus filhos. Você precisa ser intencional quando você senta porque você quer descansar e agora é o momento de você assistir uma série com teu marido. Isso é maravilhoso, mas precisa ter intenção. Da mesma maneira que quando você senta e estuda, você precisa fazer com intenção. Você precisa estar focado no que você está fazendo. Então eu espero que essa mensagem sirva para vocês. Eu falo muito sobre isso na mentoria. A mentalidade empreendedora é muito importante e sem ela você não consegue vencer no digital. Você não pode começar fazendo as coisas, você pode começar fazendo as coisas nas coxas, agora você não vai evoluir se você continua fazendo as coisas da maneira que você está fazendo. Você precisa se programar, você precisa de uma rotina produtiva, você precisa aprender a ter foco, você precisa aprender a desenvolver a habilidade de ser constante, porque essa habilidade de ser constante é a que te vai fazer crescer, é a que te vai fazer ser melhor cada dia no que você está fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todas as terças e quintas eu vou estar subindo vídeos aqui no canal. Me seguem para mais conteúdo.